Fala aí, meu caro caçador de conhecimento, quer dizer então que você está querendo aprender 3 técnicazinhas para pensar como Sherlock Holmes, né, para melhorar a sua dedução. Bem, vou te entregar isso, então já aproveita, se inscreve aí no canal e deixa um like, porque esse conteúdo é massa demais. Sem mais delongas, a dica número 1 é para você observar o comportamento de uma pessoa. A arte da dedução é a arte de pensar do presente para o passado, determinando a causa a partir de uma evidência observável. Então, digamos que temos um caso e que temos uma situação envolvendo pessoas. Bem, pessoas têm as suas personalidades, e suas personalidades é formado por suas crenças e pelos seus hábitos, né, que são umas dicas das suas crenças. Então, observando os hábitos de uma pessoa, é provável que nós entendamos a sua personalidade. E observando a personalidade de uma pessoa, é provável que a gente consiga dizer, com alguma probabilidade de certeza, se essa pessoa pode ou não fazer tal coisa. Entendendo a personalidade, os hábitos, o processo de tomada de decisão de uma pessoa, é bem provável que a gente consiga dizer o que uma pessoa faria em alguma situação. Vou te dar um exemplo para você entender melhor, e essa é a história do Joãozinho. Imagina que o Joãozinho faz parte da sua sala de aula, seja da escola, faculdade, tanto faz. Joãozinho faz parte da sua sala de aula. E você vê que Joãozinho é uma pessoa reservada, introvertida, né? Que ela está ali com o seu livro e prestando atenção na aula. Certo dia, de repente, você observando as pessoas, né, que é um bom hábito de um bom dedutor, você percebe que o Joãozinho está com uma face um pouco pálida, cheia de olheiras, né, um preto assim grande ao redor dos olhos, com uma cara de cansado. E aí você pensa, né, e ok, tem várias possibilidades para este caso. Então, quais são as possibilidades mais prováveis de um estudante estar com sono durante a aula? Bem, ele pode ter ido a uma festa à noite, ele pode ter saído com os amigos, ou ele pode ter estudado até tarde. Então, é aí que nós usamos o conhecimento do hábito das pessoas, né? Você pode ver pelos hábitos do Joãozinho, né? Ele comumente é uma pessoa reservada, ele tem o hábito de prestar atenção na aula. Você pode, a partir daí, deduzir sobre a personalidade dele, né? Você consegue ver claramente que ele é uma pessoa reservada, introvertida. Por isso, você conclui que ele não gosta muito de sair, ou pelo menos não é a primeira coisa que vem na cabeça dele quando ele está em casa. Então, dessas situações comuns que tem de um estudante aparecer com olheira no dia seguinte na sala de aula, que seria sair com os amigos, ir para uma festa ou passar a noite estudando, é mais provável, segundo o nosso conhecimento dos hábitos da pessoa, que ele estivesse estudando até mais tarde. Isso nos leva diretamente para a próxima técnica, que é o processo de eliminação. Exatamente, utilize o processo de eliminação quando você fizer uma dedução. Como assim? Acabei de dar um exemplo, né, que você pode ver aqui voltando no vídeo, que demos 3 possibilidades aí para uma seguinte situação, né? E nós utilizamos o processo de eliminação de possibilidades para assim chegar na que tinha mais chances de ser verdade. Então, para garantir que a nossa teoria seja um tiro certeiro, ou pelo menos o mais certeiro possível, nós precisamos eliminar as possibilidades. Eliminar a maior quantidade de possibilidades possíveis. O próprio Sherlock Holmes, inclusive, tinha uma frase que dizia: assim que eliminamos o impossível, o que sobrar, por mais que improvável, deverá ser a verdade. Ou seja, se você está tentando solucionar uma dúvida, criar uma teoria, é bom que você elimine a maior quantidade de possibilidades possíveis, para assim que você tenha, que chegue a uma conclusão que seja mais próximo o possível da verdade. Essa técnica possível fica mais fácil de colocar em prática de 2 formas. A primeira é fazendo observações, mais observações, observações objetivas. E temos um vídeo para isso aqui no canal. A outra forma é você colocar à prova, de forma cética, as possíveis soluções de um caso, com base, né, relacionando elas com as informações que você já tem como verdadeiras, que você já descobriu serem verdadeiras.
Voltando ao exemplo anterior, ao famoso caso do Joãozinho, se ele está conseguindo boas notas, isso só pode ser por conta dos seus hábitos de estudo, que no caso é informação que nós já confirmamos como verdade e que faz sentido com a probabilidade dele estar estudando durante a noite do que ter saído com os amigos. Então, colocando uma teoria à prova com a outra, elas acabam se encaixando. Claro que você precisa andar por aí com uma observação mental, com uma ressalva mental de que na prática a teoria é outra. Porque na maioria das vezes, em vários casos que acontecem no dia a dia, a maior parte das evidências observáveis estão muito dispersas. Ou também pode acontecer que o seu conhecimento base sobre a área daquela investigação não seja o suficiente para você fazer mais teorias plausíveis. E tudo bem, isso é normal, na maioria das vezes a gente consegue elaborar um caso para mais ou menos 2 ou 3 teorias prováveis. Então, meu caro, tenha ideia de que isso é ok, porque afinal 2 delas não sendo completamente verdadeiras, vai continuar uma apresentação impressionante. E lembre-se que é sempre muito melhor você apresentar 2 ou 3 teorias razoáveis do que você esticar as peças para encaixar em um quebra-cabeça, das quais aquelas peças não pertencem. E consecutivamente acabe apresentando uma teoria que para você pode parecer certeira, mas ela está completamente errada. E aí você se frustra. Inclusive, Sherlock Holmes tem mais uma de suas frases de efeito sobre isso, que é a famosa: é um erro capital você fazer as teorias antes de ter os fatos. É inevitável que as pessoas mudem os fatos para se adaptar às suas teorias, quando na verdade deveríamos mudar as nossas teorias para se adaptar aos fatos. E assim conhecemos a verdade. A terceira técnica que eu vou te ensinar neste vídeo é chamada de a regra de 3. E talvez lembre um pouquinho a regra de 3 da matemática. Vou te explicar melhor. A regra de 3 é mais ou menos uma regra geral entre os dedutores, e ela diz respeito à quantidade de observações e evidências que você deve ter para poder validar uma dedução. Inclusive, esse método é extremamente comum de ser praticado na ciência, Os cientistas colocam uma hipótese 3 vezes à prova antes de formular a teoria final. E na dedução, a gente aplica uma ideia bastante parecida. Mas 2 ressalvas. Primeiro que quanto mais evidências nós tivermos sobre algo, melhor. Então, se você tem um mundo de coisas para você observar, não se limite a apenas 3, observe o resto, E segundo, que essa regra não significa que você precisa de só 3 ou de apenas 3. Como eu disse, existe um mundo inteiro de coisas para observar, mas também existe algumas coisas que são bastante óbvias. Então, vamos ter discernimento, galera. Um exemplo, inclusive, para evidenciar essa ressalva é imaginar uma pessoa que está escrevendo bem com a sua mão direita, É provável que ela seja destra. Apesar de existir pessoas ambidestras, é muito incomum. Então, nesse caso, uma única observação basta para você tirar uma conclusão. Porém, vamos para o segundo caso. Algumas pessoas que usam relógio, elas podem usar relógio na mão direita, por exemplo. Isso pode significar algumas coisas, ou que elas são canhotas, ou que elas são desconhecidas da etiqueta do uso dos relógios, ou que elas simplesmente se sentem mais confortáveis dessa forma. Você poderia dizer que ela é canhota, mas essa não é uma evidência suficiente. Em adição, se você vê a pessoa fechando as suas mãos, mas você percebe que tal determinada pessoa fecha primeiro com a sua mão esquerda em cima da mão direita. Bem, isso poderia significar que ela é canhota ou não. Eu mesmo muitas vezes fecho a minha mão com a mão esquerda por cima. Também tem o caso das pessoas que, por exemplo, vão beber alguma coisa ou pegar alguma coisa e pegam com a mão esquerda. Porém, isso não significa que essa pessoa seja canhota só porque ela fez isso. Mas, seguindo a regra de 3, se você vê uma pessoa que ela utiliza o relógio na mão direita, que ela apoia a sua mão esquerda por cima da direita e que ela faz algumas tarefas como beber coisa ou pegar as coisas com a sua mão esquerda, é bem mais seguro você deduzir que ela seja uma pessoa canhota. Já se inscreve aí para mais e até a próxima!